Fala, torcedor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise tática aqui no nosso canal no YouTube. E se você tá passando por aqui, caiu de paisagem no vídeo, ou só tá por aqui mesmo, se inscreve aí embaixo, não é inscrito aqui ainda, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha o vídeo pra todo mundo também, pra geral ficar por dentro de tudo que acontece no mundo rubro-verde. E ó, estamos com novidades esse ano, hein? Estamos fazendo análise tática, estamos tendo vídeo de vlogs, teremos vídeo de vlogs do jogo contra o São Paulo que acontece na próxima quarta-feira, torcedor. Então fique de olho para não perder nada do mundo rubro-verde. Tamo aqui, tamo no Instagram, tamo no TikTok, tamo em tudo que é lugar, fechou? Bom, sem mais delongas, vamos fazer essa análise da primeira vitória rubro-verde no ano, na temporada. Vitória de 2-0 em cima da equipe do Velo Clube, torcedor. Uma vitória importante para a equipe da Portuguesa que soma seus primeiros 3 pontos, mas não só por somar os primeiros 3 pontos, mas também pela continuidade no campeonato, porque a Portuguesa estava numa situação bem crítica após ter perdido o jogo do Palmeiras e o jogo contra o Capivariano. Estava dentro do Z2, precisando de uma vitória para voltar a respirar na tabela de classificação. E a Portuguesa voltou a respirar e agora, dependendo do jogo do resultado contra o São Paulo, em caso de vitória, a Portuguesa pode até pintar na zona de classificação, torcedor. Então, expectativas mais altas possíveis. Bom, vou dar aqui uma palavra do que eu achei, do como foi o jogo na minha visão, tá? E a gente vai analisar aqui com números depois, com estatísticas, com mapas de calor e tudo mais, torcedor, fechou? Temos alguns lances aqui que eu separei pra vocês também, pra vocês verem e a gente dá uma analisada. A câmera tá querendo cair aqui, mas estamos por aqui, ó. Então, vamos lá. A Portuguesa jogou com mais vontade do que estava no jogo contra o Capivariano. Isso é fato, isso é fato. A Portuguesa entrou querendo mais do que o jogo contra o Capivariano. Eu acho que o que irritou, principalmente eu e boa parte da torcida, não foi o fato da Portuguesa não ter jogado, foi o fato da Portuguesa não ter demonstrado garra de jogar contra o Capivariano. E até por isso, se vocês quiserem, tem o vídeo de análise tática do jogo contra o Capivariano, que a gente explica tudo direitinho, tudo melhor. Só sair o canal que vocês vão achar, beleza? Mas assim, esse jogo contra o Clube, a Portuguesa, claro, tem suas limitações técnicas, isso fica a cada jogo mais escancarado que a Portuguesa é um time que tem dificuldade de criação, é um time que tá tendo dificuldade para finalizar no gol, mas é um time que tem que se superar isso de algum jeito. E o jeito que a Portuguesa encontrou de superar isso é na vontade, tá? É na vontade. A Portuguesa conseguiu vencer o Velo Clube, uma vitória acho que mais importante para a Portuguesa do que por ter jogado muito bem, ter feito uma ótima atuação. A Portuguesa jogou bem, jogou melhor do que o jogo do Capivariano, com certeza, melhor do que o jogo contra o Capivariano. Mas é aquilo, ainda não foi o ideal para a equipe rubro-verde, torcedor. Então assim, a gente tem que melhorar e evoluir a cada partida. Agora, a Portuguesa sofreu muito nesse jogo, a gente vai falar daqui a pouco sobre a sequência de escanteios que teve o Velo Clube e tudo mais. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos aqui para nossas estatísticas, para a gente entender um pouco melhor como foi essa partida entre Portuguesa e Velo Clube. Bom, a Portuguesa venceu por 2-0 o Velo Clube e teve 46% de posse de bola. Isso já mostra um pouco do que foi a partida. A Portuguesa teve menos posse de bola do que a equipe do Velo Clube, torcedor. A Portuguesa teve menos posse de bola e o Velo Clube teve mais finalizações. E o que a gente vem falando desde a primeira análise tática dessa temporada de jogo lá contra o Palmeiras. Se vocês quiserem depois, olhem aí as nossas análises táticas. A Portuguesa vem tendo dificuldade de finalizar no gol. A Portuguesa tem uma média no Paulistão de 10 chutes no gol, torcedor. 10 chutes no gol. Uma média de 10 chutes no gol por jogo. É muito baixo. É muito baixo, um nível muito baixo. Pra você ver, o Velo Clube fora de casa conseguiu finalizar mais que a gente, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente tem que ficar de olho. É algo que, assim, não sei se pela postura que o time tem interfere, porque, na verdade, não a postura, a escalação que o time tem, porque a Portuguesa não joga com 9 de origem. A Portuguesa vem jogando ali com o ataque mais móvel. Quando teve 9 de origem, não surtiu muito efeito, certo? Então, assim, acho que é isso. A Portuguesa tem que melhorar, tem que finalizar mais no gol. Tem alguns lances que eu peguei, inclusive, pra gente analisar aqui hoje, que vai mostrar justamente isso, tá, torcedor? E bom, e desses 11 chutes no gol que a Portuguesa deu, 5 foram no gol, 2 foram pra fora. E dos 16, 4 foram no gol do Velo Clube e 7 foram pra fora. A Portuguesa teve apenas 4 escanteios, contra a equipe do Velo, a equipe de Rio Claro teve 10 escanteios. E desses 10 escanteios, torcedor, um fato engraçado, um fato curioso, é que o Velo Clube, teve uma sequência de 6 escanteios, um atrás do outro, ali nos 10 minutos finais de jogo, até sair o gol da Portuguesa do Maceió nos acréscimos. Então, assim, o Velo Clube teve uma sequência de 6 escanteios, pum, a bola era mandada na área, a defesa cortava, pum, outro escanteio. Bola na área, cabeceava, o goleiro pegava, pum, outro escanteio. Então foram 6 escanteios
só nesse período ali de 10 minutos ali de final de jogo, torcedor. E foram numa sequência, assim, uma jogada atrás da outra, 6 escanteios seguidos, torcedor. Tanto que até o Fábio Matias fez mudança na alteração para tentar amenizar isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá, torcedor? Aqui agora eu queria trazer para vocês que eu peguei aqui alguns dados interessantes também, acho que vai ser legal da gente falar sobre. A Portuguesa deu 11 chutes no gol. Esse é o mapa de finalizações que a Portuguesa teve no jogo, tá? Esse foi o mapa de finalizações. Porque você vê 11 finalizações e aqui a gente percebe que o quê? Ó, vale lembrar que essas 4 aqui, ó, dessa daqui pra cá, todas essas finalizações foram no segundo tempo, tá? Todos esses foram no segundo tempo. Aqui a gente tem o pênalti e aqui a gente tem o chute do Maceió, que fez o gol, né? Mas enfim, a Portuguesa chuta muito pouco e fica claro nessa imagem, tá? Que são poucos pontos de finalização da Portuguesa. E uma coisa que eu vejo que a Portuguesa tem muita dificuldade é que às vezes a Portuguesa quer entrar muito na área para finalizar. Por exemplo, a gente consegue ver aqui, ó, 4 finalizações aqui, ó, próximo da área. As outras foram mais de longe, mas essas aqui não surtiram tanto efeito, torcedor. Foi aquela finalização ou que foi para fora, ou que o goleiro pegou, ou que parou no bloqueio. Então, assim, não são finalizações com chances reais de gol, sabe? São finalizações. E eu acho que a Portuguesa precisa mais desse tipo de finalização em algumas vezes. Porque a Portuguesa vai enfrentar adversários que com certeza vai ficar fechadinho ali atrás. Como era o caso do próprio Velo Clube, que é um time escalado pelo Pintado, que vinha com 3 zagueiros, uma linha de 5 atrás. Então, assim, era um time que jogava recuado. Era um time que jogava mais pra trás. E aí a Portuguesa tinha que o quê? Finalizar mais pro gol. Finalizar mais de fora da área, abrir, cortar, finalizar. E vai ter alguns lances que eu vou mostrar exatamente isso daqui a pouco pra vocês, torcedor. Bom, avançando aqui, a gente tem também o mapa de calor português, onde teve a maior concentração de jogo. E a gente consegue perceber que, novamente, vocês lembram do mapa que a gente mostrou no jogo do Capivariano? Praticamente é um espelho desse mapa daqui, tá? A Portuguesa joga muito aqui pelas laterais, principalmente nessa parte central aqui do campo, tá? Por aqui e pelo corredor. A gente vê que na parte central, aqui da área, do ataque da Portuguesa, praticamente não tem ninguém. E isso se dá, acho que justamente também pela formação que o Fábio Matias utiliza, com um ataque mais móvel, né? Ali você tem o René, tem o Maceió, teve o Everton que entrou nesse último jogo também, às vezes Igor Torres. Então é um ataque mais móvel, que não tem aquele cara de referência que fica aqui. E aí, consequentemente, as bolas vão chegar menos nesse setor aqui, torcedor, menos, tá? Mas enfim, parece, se a gente pegasse o mapa do jogo contra o Capivariano, acho que seria praticamente a mesma coisa também. E aí aqui é o mapa de passes da Portuguesa, torcedor. Portuguesa, ó, teve 24% nesse setor aqui do campo, tá? 45% dos passes da Portuguesa são no setor central, são ali na meia-lua, seja da meia-lua para trás, da meia-lua para frente, acontece nessa faixa de campo. A gente tem aqui, ó, 3 divisões, né, de campo. Acontece a maior parte da Portuguesa na divisão central ali do campo mesmo, torcedor. E até por isso acho que é um dos pontos que nós reclamamos e muitos torcedores reclamam, que falta esse meio de campo para tentar uma jogada de mais efetividade pro ataque. Falta essa ligação do meio pro ataque, porque a bola fica muito aqui e aí não consegue chegar muito pro campo de ataque, torcedor, tá bom? Mas no mais é isso. Vamos ver como foi a escalação da Portuguesa dessa partida. A Portuguesa que teve mudança na escalação, tá? A Portuguesa veio com o Bertinato no gol, João Vitor, Gustavo Henrique, Biazos. E a Portuguesa iria começar com o Salomão, que acabou sentindo no aquecimento do jogo e entrou o Caio Roque, torcedor, é isso mesmo. Aí aqui o Fábio ele acabou alterando o meio de campo. Ele tirou o Hudson, que vinha sendo titular nas duas últimas partidas, e colocou o Portuga ao lado de Zé Vitor e Gabriel Pires. E no ataque ele tirou o Lohan, que tinha começado no último jogo, e o Igor Torres, que tinha voltado do jogo do Palmeiras, e colocou o Everton, que veio para ser titular nesse time, tá? Esse é um fato. O Everton veio para ser o cara desse time. O cara desse time não, mas o cara da posição ali de ponta direita desse time. E aí, novamente, mais uma vez, o Fábio colocou um ataque mais móvel. Bom, vou voltar aqui pra mim, pra gente falar um pouco do que eu achei dessa escalação. Foi uma escalação que eu acho que o Fábio fez certo, foi coerente, porque era um jogo que a Portuguesa tinha que propor a partida, tinha que ir pra cima do seu adversário, tinha que ir em busca da vitória, tá? E acho que a Portuguesa, essa formação proporcionou isso. Porque o Portuga, em grandes partes do jogo, ele não é. Portuga, sejamos sinceros, não é aquele cara de marcação. Mas em grandes partes do jogo, a gente conseguia perceber o quê? Ele voltando para fazer a função do Hudson ali, como mais na saída de bola. Então ele voltava, pegava essa bola e já virava para frente. Então o passe do Portuga normalmente era para frente, era para lateral. Dificilmente era um passe que voltava para trás. Então o Portuga ele tentava propor esse jogo mais ofensivo
para a equipe da Portuguesa, torcedor, entendeu? Então acho que essa alteração foi uma alteração importante e que funcionou. Portugal foi bem na partida, acho que teve uma boa atuação, mas já não sei se seria o ideal para o jogo do São Paulo, por exemplo. Eu acho que essa escalação ela funciona para tipos de jogo. É o que a gente falou, a Portuguesa tem 2 campeonatos à parte. Tem os 2 clássicos contra o Palmeiras e São Paulo, e tem o jogo contra o Mirassol. Que são os 3 jogos mais complicados, mais difíceis. Os outros, a Portuguesa estão no mesmo nível, tá? Então esses 3 jogos eu acho que não daria para entrar nessa escalação um pouco mais ofensiva. Claro, daria pra gente colocar essa escalação dependendo da circunstância do jogo, né? Tipo assim, a Portuguesa tá perdendo, tá precisando ir pra cima, tá no final do jogo, você colocar pra ter uma saída de jogo melhor, pra ter um time mais ofensivo, eu acho que aí sim funcionaria e funcionaria muito bem, tá, torcedor? Bom, sem mais delongas, vamos dar uma passada aqui, que eu peguei um vídeo, um trecho aqui, que resume muito bem. O Bruno Bertinato, goleiro da Portuguesa, na minha visão, ele foi o melhor da partida, tá, torcedor? Já digamos de passagem, tá? Foi, na minha visão, o melhor da partida. Ele teve uma defesa importantíssima no começo do jogo, salvou a gente em vários momentos no final do jogo também. E se não fosse essa defesa que eu vou mostrar pra vocês agora, a história do jogo seria outra, tá, torcedor? Seria outra. Com toda certeza, a história do jogo não seria a mesma que a gente teve, porque a Portuguesa ia tomar um gol muito cedo, ia ser um gol precoce, diga-se de passagem. Então, assim, vamos ver aqui o lance, ó. Colocar aqui pra vocês, pra gente analisar. Cadê? Aqui, ó. 3 minutos ali de primeiro tempo, tá? E aqui reparem uma coisa, eu vou pausar aqui pra vocês verem, tá? Só um minuto, vou voltar aqui pra gente conseguir ver. Opa, aqui, agora vai. Aí, ó, vou voltar aqui, ó. Perceba uma coisa, contra-ataque da equipe do Velo Clube, contra-ataque esse que se deu depois de uma bola perdida do nosso lateral esquerdo, Caio Roque. E aí a Portuguesa tá recompondo, tá voltando pro campo de ataque. Aqui você percebe que o Gustavo Henrique, ele tá mais à frente. Eu coloquei os 3 como os conectores ali, porque nenhum dos 3 são os zagueiros. O Gustavo Henrique tá ali mais na frente, é o cara que tá voltando pra trás. E o Biaso, nem nessa imagem tá, ele tá mais na frente ainda. Então aqui a gente tem o João Vitor, o Caio Roque e o Portuga no meio dos 2 laterais. O Portuga, que não é um cara de marcação, a gente já sabe disso. Ele é o cara que ficou nessa sobra. Ele é o cara que tava ali pra tentar algo diferente, tentar ali fazer a cobertura desse trio aqui. E aí, é claro, um contra-ataque perigoso, apesar de estar 3 contra 3, praticamente 3 contra 2, que esse aqui acabou escorregando. E aí, ó, o Daniel Amorim, ele toca ali na ponta e a bola é devolvida pra ele. Claro que aqui a gente teve uma falha aqui do Gustavo Henrique que acabou escorregando, mas reparem uma coisa, uma falha de um zagueiro, olha o buraco que já abriu. O Daniel, o atacante do Velo Clube, já recebeu a bola sozinho, com liberdade, pra fazer o que bem entendesse e o que quisesse. Entendeu, torcedor? Então, assim, uma jogada perigosa, enquanto o Eduardo Biazos estava mais atrás ali, é o outro que tá marcado, estava voltando para a recomposição, mas voltando não num ritmo muito intenso. O Bruno Bertinato faz uma defesaça, um verdadeiro milagre para a equipe da Portuguesa, tá? Porque se esse gol sai agora, com 3 minutos de jogo, o jogo era outro. Mudava toda a história. O clima no Canindé seria outro também, torcedor, tá bom? Então foi uma defesa muito importante. Agora eu trouxe aqui um vídeo que é de uma descida da Portuguesa, que eu acho que pode ser levada muito em consideração e que acho que a Portuguesa pode usar muito disso no próximo jogo contra o São Paulo, tá? Que é o quê? Uma triangulação rápida. A Portuguesa, ó, tá com a bola ali o Biazos, e aí o Biazos acha espaço no meio. E o René, perceba uma coisa, marcado por 3 jogadores estão na cola dele, ele tá ali no triângulo defensivo, no meio do triângulo defensivo da equipe do Velo Clube. Ele acha um passe de primeira e ele quebra todas as linhas. Percebam, o Gabriel Pires vai receber a bola aqui na frente sozinho, para ele carregar, levar a bola e finalizar pro gol. Então esses passes de primeira ajudam muito a você quebrar as linhas adversárias. Então acho que talvez isso seria uma boa estratégia, pode ser uma boa estratégia para o jogo contra o São Paulo, por exemplo. E é algo que a Portuguesa tem que adotar mais, porque torna o seu ataque mais objetivo. E você coloca o quê? Jogadores em posição clara de fazer gol, tá? Porque às vezes um passe que você dá de primeira, um corte que você dá pro lado correto, às vezes isso influencia muito no decorrer do jogo, torcedor. E acho que isso pode impactar no próximo jogo. Aí o Gabriel Pires vai sair sozinho, com liberdade, vai finalizar pro gol. Aí a finalização não foi das melhores,
mas é uma movimentação interessante, que uma triangulação rápida pode gerar um espaço vazio, como gerou nesse caso, tá? E acho que isso é algo até treinado e pensado, e até por ter esse ataque mais móvel, a Portuguesa, acaba facilitando, porque você tem ali o René, que sai mais da área, o Maceió, que às vezes pode fazer aquela função, então eles são caras que saem mais da área e conseguem achar esse espaço para justamente outras pessoas, outros atletas, outros jogadores entrarem dentro da área para tentar fazer um gol ou algo do tipo, torcedor, mas é uma jogada muito perigosa. E aí, torcedor, a gente chega no momento do jogo que é a penalidade para a Portuguesa, tá? A Portuguesa, o René sofre um pênalti ali, um pênalti claro, o jogador puxa o calção dele, mas assim, faz o pênalti, converte o pênalti, e é isso que a gente vai ver agora, todo o lance do pênalti, porque tem um detalhe interessante que eu queria mostrar para vocês, ó. Percebam aqui, ó, o ataque da Portuguesa, essa é a jogada que começou o pênalti, tá? O ataque da Portuguesa, e aí o René, ele recebe a bola no mano a mano. Ele tem a opção de tocar aqui pro Portuga, ou cortar pro fundo e tentar a finalização, que é o que normalmente a maioria dos atacantes acha que faria. Tentaria cortar e finalizar. Mas sempre quando a Portuguesa tem essa chance mais clara de finalizar, ela prefere às vezes dar um passe a mais, tocar um pouco mais de lado, e acho que isso acaba influenciando em alguns momentos, tá, torcedor? Isso acaba mudando a dinâmica do jogo, porque uma finalização poderia ter saído gol, poderia ter gerado mais perigo, mas enfim. E aí ele vai preferir tocar essa bola pro Portuga, tá? E aí essa bola chega no Portuga, o zagueiro intercepta, e aí ele disputa com o zagueiro, briga, e aí ele tem um puxão no calção ali, um puxão claro, a gente vai ter uma imagem agora mais no zoom aqui para vocês analisarem melhor, ó. O Portuga não conseguiu chegar na bola, o René vai brigar com o zagueiro, o capitão ali da equipe do Velo Clube, ele briga, e aí o calção dele é puxado, no VAR o juiz foi lá e deu o pênalti, e aí o René faz essa linda batida de pênalti, uma boa batida de pênalti, e converte, faz o primeiro gol da Portuguesa na temporada, o primeiro gol do René na temporada também, né, e o primeiro gol da vitória rubro-verde contra a equipe do Velo Clube, torcedor, tá? Então, assim, é isso que eu falo, às vezes algumas decisões da Portuguesa acabam impactando na dinâmica do jogo. E às vezes a Portuguesa precisa finalizar mais. Às vezes você tem aquela fome de bola, ser um pouco fominha, acaba prejudicando um pouco um ataque ou outro, você querer dar um passe a mais na hora de finalizar, entendeu? Então isso, eu quis pegar esse lance do pênalti, porque se não tivesse saído pênalti, com certeza muitos torcedores estariam reclamando. Por que ele não cortou e finalizou, sabe? Ele tocou e acabou perdendo a bola. Então assim, é algo que a gente tem que analisar. Bom, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso último lance dessa nossa análise tática, que é o gol do Maceió. Um gol que vem ali no último minuto da partida, na última jogada, no último lance, no último suspiro, quando a Portuguesa estava tomando um sufoco. A Portuguesa teve mais sorte do que juízo nesse jogo, né? Nessa reta final de jogo, porque o Velo Clube foi pra cima, pressionou a equipe da Portuguesa. Tanto que quando se fala que o placar foi de 2 a 0, você pensa, pô, foi um placar bom, a Portuguesa jogou tranquilo. Não foi muito isso que aconteceu, por isso o gol saiu no último minuto, né? Mas vamos dar uma analisada nesse gol aqui, torcedor, vamos lá. Laterei, aquele famoso latereio, né, pra dentro da área, e aqui perceba uma coisa. A Portuguesa afasta esse lateral mandado pra dentro da área e perceba onde tá o Maceió. O Maceió está dentro da área, torcedor, dentro da área. Aí a bola vai ficar com o René vai tirar dele de qualquer jeito e o Maceió vai correndo. O Maceió dá um tiro, né, dá uma corrida, um pique e acredita até o último segundo. Acreditou, ganhou, deu o toquezinho, ficou cara a cara ali, sem goleiro, sem nada, com o gol livre. Pensou com certeza ali em dar uma zoada, fazer alguma coisa e mandou pro fundo da rede, torcedor. Mas foi um tiro do Maceió muito interessante, muito importante, que rendeu sim a vitória da Portuguesa, né? Bom, com isso chegamos ao fim de mais uma análise tática aqui, torcedor. Um jogo que a Portuguesa vence, mas ainda não convence 100% do seu torcedor. E a Portuguesa enfrenta nesta quarta-feira a equipe de São Paulo. Então, no Morumbi, um jogo que vai ser difícil, um jogo que vai ser apertado, um jogo que a Portuguesa vai ter que saber jogar o jogo. E se a Portuguesa não entrar na mesma voltagem, na mesma concentração que entrou no jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, eu acho que a Portuguesa pode ter dificuldades. Mas se entrar na mesma dinâmica que entrou contra o Palmeiras, ou até melhor, pode ser que pinte ali, quem sabe, uma vitória ou até mesmo um empate na próxima quarta-feira, torcedor. Fechou? Então é isso. Um abraço pra vocês, se inscrevem no canal, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo pra todo mundo também, beleza? E vamos até a próxima análise tática, e a próxima análise tática é do clássico entre São Paulo e Portuguesa. Fechou, torcedor? Um abraço no coração de vocês, vamos torcer pra quarta-feira a Portuguesa vencer mais uma vez e vencer um clássico depois de muito tempo, torcedor.